Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é tua irmã em Cristo, Rose Bahia. Mais um dia, irmãos, que eu estou feliz, que eu estou alegre, porque o Senhor, mais um dia, nos concedeu esse dia de bênção, esse dia de vitória. Irmãos, se nós pararmos para pensar, nós vamos ver o milagre de Deus acontecendo todos os dias em nossas vidas. Quando nós acordamos, abrimos os olhos, isso já é um milagre do Senhor, porque não foram todos os moradores, irmão, da terra que abriram os olhos nesse dia de hoje. Outros nem romperam o ano. Então isso é privilégio para nós, acordar e agradecer a Deus. Agradecer por mais um dia. Tem gente que já acorda murmurando. Você não quer saber a murmuração, o que ela causa. Se você soubesse, quando você murmura, nós não murmurávamos, irmãos, que é ali que o inimigo entra, na murmuração. Por isso que Deus não gosta que nós murmurarmos. Por mais que esteja difícil, vamos agradecer. Porque quando nós focamos naquilo que nós focamos, e nós temos o foco naquilo, coloca a tua energia naquilo, aquilo acontece. Jó falava que aquilo que eu pensei me sobreveio. A desgraça veio porque ele pensava. Ele dava sacrifício aos filhos, porque os filhos poderiam ter pecado contra Deus. Aquilo veio. Então vamos concentrar, vamos botar nossa energia em coisas boas. Por mais que tudo esteja assim, Deus, ele sabe o momento certo. Quando Deus está em silêncio, ele também está trabalhando, diz a palavra de Deus. E nesse momento eu te convido a estar meditando nessa palavra maravilhosa. E logo em seguida estarei orando pela tua casa e pela tua vida. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus 27, 45, a morte de Jesus. Desde a sexta até a nona hora, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocou a ponta de um caniço e deu ali beber. Outro, porém, dizia: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamou outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, ferindo as rochas. Abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui, para só e pensa. Um homem que não tinha pecado, um homem que era santo, um homem que era santo e é santo até nos dias de hoje. Um homem que veio para a terra, mas não teve pecado, porque ele era e é o Filho de Deus. Ele veio com um propósito e esse propósito se cumpriu. Aqui ele, quando ele morre, acabou ali o propósito dele aqui nessa terra como homem. Porque agora começa como santo dos santos, porque agora ele é 100% santo. E aqui a Bíblia diz que, em meio ao desespero dele, como ele era homem, ele não era 100% santo, porque ele era carne igual nós,
ele era 50% santo e 50% homem. Ele sentia dores, igual nós sentimos, e ele estava com o corpo dele, irmão, dilacerado, de tanto que ele apanhou. Algumas histórias dizem que eles tinham um chicote e no meio daquele chicote tinha ossos de animais que quando batia, cravava na pele de Jesus e que quando eles puxavam, vinha com a pele, pedaço da pele dele. Imagine a dor que ele estava sentindo, sem anestesia. Um homem que não cometeu nenhum crime. O homem, irmãos, era inocente, só fazia o bem. Mas era necessário ele morrer para que nós venhamos ter a segunda chance de ter a salvação através dele. Olha o preço que ele pagou por nós, por mim e por todos nós. Não foi só por mim, foi por toda a humanidade. Mas nem todos querem ele. Muitos o rejeitam. E está tudo bem. Cada um de nós, irmãos, vai pagar o preço, vai ser colhido aquilo que plantar. Então aqui, ele, imagine, com sede, com fome. A Bíblia diz que era a 9ª hora. Ele estava ali naquele lugar com muita sede. E ali ele clama em alta voz, gritando: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E ali ele vai, irmãos, aqueles que não entendiam, que não era espiritual, diz que ele está chamando por Elias. E ainda zomba dele, vamos ver se Elias o salva ele. Se Jesus quisesse, ele poderia sair daquela cruz na hora que ele quisesse. Mas tinha que se cumprir a profecia de que o Messias viria para dar uma segunda chance para o povo ter salvação. Então ali, ele está em desespero com seu corpo. Imagine a dor insuportável que ele estava sentindo. O seu sangue sendo jorrado ali, com tantos cortes no seu corpo. O corpo todo dilacerado. E o sangue ali saindo, ele toda... já não tinha quase mais sangue, com muita sede. Imagine que ele tinha frio, porque tiraram a sua roupa. E o corpo todo, e ainda com as suas mãos, com um prego puro, com aquele escravo imenso na sua mão, aonde a nossa mão, irmão, ela tem nervo, ela tem cartilagem. Aquilo foi esmagado quando ali prega o cravo na mão dele. O pé da gente, irmãos, tem ossos, e aí eles pregam sem anestesia. Imagine o que Jesus sofreu, irmão, naquela cruz, por mim e por você. Não foi pouca coisa, não. Foi muita coisa que ele sofreu por nós. E ele já não aguentando mais, se sentindo ali desamparado. Porque quando ele vai ali para a cruz, o meu pecado e o seu pecado foi tudo para Jesus. No entanto, ele diz que já não existe mais nenhuma enfermidade, porque ele já levou na cruz do Calvário. Ou seja, agora o nosso pecado foi transferido para ele. E ele leva tudo na cruz do Calvário. E ali ele grita em alta voz: por que me abandonaste? Deus não abandonou ele. Deus estava vendo o sofrimento dele e estava aguardando ele chegar. E ele grita. E ali a Bíblia diz que houve trevas. Ou seja, ficou tudo escuro. Escureceu tudo. Ficou tudo em trevas, escuro. O dia virou noite. Era um aviso já de Deus dizendo: vocês mataram um inocente, zombam dele, mas
vocês também vão ter o castigo. E ali manda, eu imagino eles já com medo. Já ficaram, eu imaginando que eles já ficaram com medo de ver que agora ficou tudo escuro. E aí quando ele morre, Jesus outra vez, com grande voz, entrega o Espírito. E eis que o santuário foi rasgado de cima e embaixo em duas partes. Irmãos, isso é muito forte. Imagine que o inimigo estava ali do lado dele, dizendo, tá vendo? Se tu tivesse me entregado a tua alma, tivesse aceitado, tu não estava passando por isso. Agora tu está passando por todo esse sofrimento. Ali do lado dele. E aí ele morre. E ali diz que quando ele morre, acontece outra coisa. A terra é ferida e as rochas, a terra ferde e as rochas se abrem. E abre o sepulcro. E os santos, quem são os santos? Aqueles homens e aquelas mulheres que aceitaram Jesus como único Salvador. A Bíblia relata as pessoas como os santos de Deus. Não é que aqui quando está falando de santo, não está falando daqueles santos que existem nas igrejas católicas, não. Está falando de pessoas que aceitaram Jesus como único Salvador. A Bíblia relata, chama de santo. Esses homens e essas mulheres ressuscitam. Algo aconteceu, um fenômeno tão forte, irmãos, naquele momento quando Jesus morre, o teu espírito recebe, Deus recebe o teu espírito e agora a terra é ferida e abalada. Imagine aquele povo que agora tinha matado, tirado a vida de Jesus, como eles estão. Medita nessa palavra. Medita, irmão, nessa palavra. Essa palavra é muito forte. Ela é muito profunda, irmãos. Algo espiritual aconteceu naquele momento estrondoso. Porque a vida espiritual, o mundo espiritual, ele existe. Assim como existe o mundo físico, aqui existe o mundo espiritual. E se você pudesse contemplar o que existe no mundo espiritual, com certeza você se assustaria. Porque o mundo espiritual existe tanto o bem como o mal. E a Bíblia diz que nós estamos cercados. Aleluia. Cercado. Amém? Cercado de quê? De inimigo, mas de anjo também. O inimigo ele fica rodeando, bramando como um leão para que possa nos tragar, mas Deus não deixa. Fica com essa palavra no teu coração, medita nela. Você vai ver o quanto que é profunda essa palavra. Então nesse momento eu te convido, nós estarmos orando pela tua casa e pela tua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus. Senhor, a Ti eu entrego a vida de cada um desse canal, daqueles que estão chegando, daqueles que vão chegar. Eles sejam bem-vindos, recebidos pelo Senhor e por todos nós daqui do canal, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Tome, Jesus querido e eterno Pai. Seja com cada um, com a família de cada um, meu Senhor da glória. Espírito Santo de Deus e eterno Pai. Senhor, que na casa deles não venha faltar. Que na casa deles venha ter paz, alegria, meu Senhor da glória. Toma o trabalho deles, os filhos, os netos, as filhas, as netas. Toma, Senhor, essa família, aonde está em briga, em contenda, Jesus, em nome de Jesus Cristo. Que nenhum mal venha sobre essa casa. Toma, Jesus, a vida, meu Pai, das crianças. Guarda as crianças, proteja, Jesus, as crianças de toda cilada, de toda emboscada. Quantas crianças hoje estão sofrendo? Quantas crianças perderam a vida? Deus, em nome de Jesus, proteja as crianças. Toma a vida de nós mulheres, nos guarde, nos proteja de toda cilada, de toda emboscada. Toma, Senhor, a vida dos idosos, guarde e proteja os idosos. Toma também, Senhor, esse país nas tuas mãos. Abençoa esse país. Essa nação é tua. Em nome de Jesus Cristo.
Toma, Jesus, cada um que vai compartilhar, triplica na vida de cada um, daqueles que interagem com o canal, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero agradecer aos novos inscritos, sejam bem-vindos ao canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E você que já é inscrito, gratidão pela tua vida. Amém? Então, irmão, não esqueça de deixar teu like, de deixar teu comentário, de compartilhar com alguém. Eu sempre falo que nós temos que ser unidos. Para nós vencermos, nós temos que ser unidos. É a união que vence. Então vamos nos unir, um orar pelo outro. Amém? Fica com Deus. Um beijo no coração de todos. E não se esqueça que você nasceu para ser feliz.